35, a partir do 9, diz assim: 6 cidades de refúgio. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, escolhei para vós outros cidades que vos sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Estas cidades vos serão para refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. As cidades que derdes serão as 6 cidades de refúgio para vós outros. 3 destas cidades dareis deste lado do Jordão, e 3 dareis da terra de Canaã. Cidades de refúgio serão de refúgio estas 6 cidades, para os filhos de Israel, e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que nelas se acolha aquele que matar alguém involuntariamente. Todavia, se alguém ferir a um trem com instrumento de ferro, e este morrer, é homicida, o homicida será morto. Ou se alguém ferir a um trem com uma pedra na mão, que possa causar a morte, e este morrer, é homicida, o homicida será morto. Ou se alguém ferir a um trem com instrumento de pau que tiver na mão, que possa causar a morte, e este morrer, é homicida, o homicida será morto. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Se alguém empurrar a um trem com ódio ou com um mau intento, lançar contra ele alguma coisa e ele morrer, ou por inimizade o ferir com a mão, e este morrer, será morto. Aquele que o feriu é homicida, o vingador do sangue. Ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Porém, se o empurrar subitamente, sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento, sem mau intento, ou não vendo, deixar cair sobre ele alguma pedra que possa causar-lhe a morte, e ele morrer, não sendo ele seu inimigo, nem o tendo procurado para o mal, então a congregação julgará entre o matador e o vingador do sangue, segundo estas leis, e o livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e o fará voltar à sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido. Ali ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com óleo santo. Porém, se de alguma sorte o homicida sair dos limites da sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos limites dela, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue, pois deve ficar na sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Porém, depois da morte deste, o homicida voltará à terra da sua possessão. Estas coisas vos serão por estatuto de direito às vossas gerações, em todas as vossas moradas. Aleluia. Glória a Deus. Esse ventilador não está me ajudando muito. Tem a Bíblia aí, querido? Tem a Bíblia? Então, quando eu citar aqui um texto, você joga aqui para mim, para me ajudar, tá? E aqui agora eu venho, joga para lá e para cá. Glória a Deus. Nós, então, queridos, creio que aqui será um lugar de refúgio para o cansado, para o desanimado e, sobretudo, do vingador do sangue. Eu creio, queridos, que Deus nos deu esse espaço, e aqui será um lugar de refúgio. Amém? Você assim diz amém. Nós temos um texto da palavra de Deus, queridos, aqui, que é muito interessante, que antes mesmo do povo de Deus entrar em Canaã, Deus entrega a lei a eles através de Moisés, e esta lei é transmitida e regulamentada para o povo de Israel. Então o povo estava em transição. Deus dá a lei a Moisés,
E esta lei é implementada no meio do povo de Deus. E é interessante, queridos, que as leis, eu gostaria que eu vou ser bem breve, tá? Mas eu quero que você tome atenção um instante, porque é muito importante, bom, queridos, você prestar atenção na palavra de Deus. É muito interessante, queridos, que a lei entregue por Deus a Moisés, ao povo de Israel, ela, além de regulamentada, ela é copiada até os dias de hoje. A maioria das leis estabelecidas no judiciário, ela tem uma base nas leis da palavra de Deus. Por exemplo, a cidade de refúgio. Hoje nós temos uma lei, que é uma lei internacional, que a pessoa pode se refugiar em um outro país. Quem sabia disso? Diz amém. Então, por exemplo, Cesare Battisti, é isso o nome do cara? É um ativista italiano que, na verdade, ele é meio assassino, mas ele procurou, e ele condenado na Itália, ele procurou refúgio aqui no Brasil. E o Brasil concedeu refúgio a ele. E ele então livremente podia andar para lá e para cá, e a Itália, os italianos não podiam vir aqui e pegar ele e prender. Então você vê que é uma lei que foi copiada, uma lei internacional, nesta lei aqui que nós acabamos de ler, né? Nós temos hoje, por exemplo, a Venezuela. Os soldados venezuelanos estão procurando refúgio no Brasil. Já muitos soldados, né? Foi dito que 600 soldados já se refugiaram no Brasil, pedindo asilo. Asilo mesmo? Asilo? Será? Mais ou menos isso aí, tá? No Brasil. E o Brasil está concedendo a eles o refúgio, o direito de estar aqui, sem que as autoridades venezuelanas pudessem tocar neles. Então é interessante, né, que as leis, elas têm uma base. As leis dos dias de hoje ainda têm uma base aqui nas leis do país. Então, por exemplo, nós temos o homicídio culposo e o homicídio doloso, né? Nós temos aí advogados, aqui no Cibei, Karina, Paulinho, mais alguns outros, né? Então, o homicídio doloso, o homicídio culposo é aquele que a pessoa não tem a intenção de matar, mas ele é processado, e ele então reverte a sua sentença, e consegue reverter através dos advogados, em prestações de serviço social. Agora, o homicídio doloso, quando ele é julgado e é um homicídio doloso, ele então tem que cumprir com a sua pena, na maioria das vezes, em regime fechado, porque ele tinha a intenção de matar. E Deus pensando, e Deus sendo justo e justiça, pensando em tudo isso, quando o Senhor estabelece Israel ao povo nas terras de Canaã e além do Jordão, e antes do Jordão, Deus então estabelece as cidades de refúgio. Porque, na verdade, queridos, a morte, a lei era assim, era olho por olho e dente por dente. Matou, morre, né? A lei, ela é estabelecida dessa forma. Então, mas para que Deus, fazendo justiça, aquelas pessoas que matassem sem a intenção de matar, né? Então ele estabeleceu cidades de refúgio. E quantas eram as cidades de refúgio? 6 cidades de refúgio, 3 além do Jordão e 3 depois do Jordão, em lugares estratégicos, para que a pessoa tivesse acesso àquela cidade de refúgio pelos caminhos. Além de ser um lugar estratégico, ele tinha ainda 3 caminhos. Lá em Deuteronômio, no capítulo 19, fala sobre isso. Caminhos de fácil acesso, para que a pessoa, quando ela tivesse um tipo de problema nesse sentido, ela pudesse chegar à cidade de refúgio e ali contar a história na porta da cidade de refúgio. Então era assim, o homicida chegava, ia para a cidade de refúgio, e ali ele tinha que contar a história dele. E os anciões das cidades, e o juiz, o sacerdote, julgava a causa dele. E se ele julgasse que a causa
realmente ele não tinha intenção de matar, então eles colocavam aquela pessoa para dentro da cidade, e ali ele ficava como um refugiado. E o vingador do sangue, quem era o vingador do sangue? Era o protetor da família, era uma pessoa da família do morto, que tinha o direito, por direito, alcançar o homicida e matá-lo. E ele, tendo esse direito, não ficava como homicida. Então veja que coisa interessante, né? Mas só que quando ele estava dentro da cidade, refugiado, ele já não podia mais, já não tinha direitos mais de matar aquele homem. Até ele tinha que ficar ali. E aí tinha o seguinte: aquela pessoa tinha que ficar ali até que o sumo sacerdote morresse. Ele não podia sair da cidade de refúgio, ele tinha que permanecer. Se ele saísse dali da cidade de refúgio, e ele um dia se cansasse, eu estou cansado aqui, eu vou sair, né? Vou dar uma saidinha, eu vou lá ver lá onde eu morava, vou lá na cidade onde eu morava, vou ver lá como é que estão as minhas coisas, vou ver a minha família. E ele saísse, e o vingador do sangue pegasse ele do lado de fora da cidade de refúgio, ele então podia matar aquela pessoa e ele não seria culpado daquele homicídio. Quem está entendendo diz amém. Amém. Então é interessante, né? Eu gostaria de fazer uma aplicação rapidinho desse texto para nós nos dias de hoje. E a aplicação, queridos, é interessante porque do texto, porque nós vamos falar um pouco sobre esta cidade refúgio atual, espiritual. A primeira coisa, queridos, que eu queria deixar claro, que está registrado na palavra de Deus, é que todos nós pecamos. Romanos capítulo 3, 23 diz assim: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Quem conhece o texto diz amém. Amém. Aí em Romanos no capítulo 6, versículo 26, diz assim: o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, nós, na verdade, todos nós, né? A palavra de Deus diz em 1 João que se nós dissermos que não temos pecado, nos fazemos mentirosos, e a verdade não está em nós. Então, a verdade queridos, que todos nós somos pecadores, e todos nós, queridos, como pecadores, tem um salário, uma paga sobre nós, é a morte. E no mundo espiritual, a morte nos tem o direito, né? É dado, é uma lei estabelecida, é uma lei feita espiritual, que este salário do pecado é a morte, e a morte tem o direito sobre o pecador. Então, um homem pecador, queridos, um homem que está em pecado, na verdade ele está morto, a morte já tomou posse da vida dele. E em Efésios no capítulo 2, a partir do versículo 3, por aí 4 até o 8, diz assim, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de obras, é dom de Deus. Então, a verdade queridos, que todos nós estamos qualificados como assassinos, como pessoas em que a morte tem um direito sobre nós. Então, ou seja, se nós pecarmos conscientes ou inconscientes, ainda que for inconsciente, ainda que não for um pecado consciente, ainda assim a morte tem o direito sobre o pecador de alcançá-lo, matá-lo e destruí-lo. Então, isso tem que ficar claro sobre nós, queridos. Ainda que você seja uma pessoa boazinha, que você seja uma pessoa religiosa, tal, mas se pecou, a morte tem o direito sobre a sua vida.
Então, era mais ou menos, a Bíblia diz em Colossenses, no capítulo 2, versículo 17, que as coisas do passado, elas são sombra das coisas futuras. Então, a verdade é que as cidades de refúgio do passado são sombra das coisas que estavam por vir. Então, nós já sabemos e aprendemos que todos nós pecamos e que a morte tem o direito sobre nós. Agora, quem é o vingador do sangue? Quem seria o vingador do sangue nos dias atuais? O vingador do sangue era o protetor da família. Ela era aquela pessoa que vingava a pessoa que morreu, que foi morta. E ele tinha por direito de vingar. Bem, nós temos hoje, sabemos em João no capítulo 10, versículo 10, que o diabo veio para quê? O diabo tem um ministério triplo: roubar, matar e destruir. Então, o vingador do sangue hoje é o diabo. E ele tem essa função de matar, de roubar e de destruir. E o direito de fazer isso. Veja que quando o homem desobedeceu a Deus lá no Éden, ele já entregou-se por direito ao diabo. Por isso ele foi expulso do jardim. Ele não podia ficar no jardim, porque o jardim representava o céu. E ele então foi expulso do jardim. Então, queridos, o diabo, ele tem por direito de atuar na vida do pecador. Foi dado a ele esse direito. Não que Deus deu, mas o homem deu através da sua desobediência. Então o diabo tem esse direito. O diabo, ele é o protetor do que é seu. O diabo protege o seu reino. O diabo protege o que é seu. E quando alguém quer se debandar do seu reino, né, que quer viver novamente, aí lá vem ele querendo matar, querendo amarrar, querendo paralisar. E aí, quando uma pessoa, ainda que uma pessoa, queridos, esteja na cidade de refúgio, e ele sai da cidade de refúgio, ele perdia esse direito. Mas nós vamos falar isso já já. Mas Deus estabeleceu as cidades de refúgio. O assassino tinha um único sangue, correr para as cidades de refúgio. Pois bem, Davi, falando pelo Espírito em um dos salmos, diz assim: o Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Hoje nós temos uma cidade de refúgio, não um lugar físico, mas um lugar espiritual. E esse lugar está em uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo, nosso socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia! Ele é o nosso protetor. Ele é aquela cidade de refúgio que você pode ir até ele, se refugiar nele e estar escondido debaixo da sombra do Onipotente. E a Bíblia diz que mal nenhum lhe tocará. Aleluia! Glória a Deus. Então, Jesus é a cidade de refúgio. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, Romanos 8:1, né? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluias. Nenhuma condenação há. Jesus é a nossa cidade de refúgio, queridos. É um lugar, não um lugar físico, mas um lugar espiritual, que está numa pessoa, Jesus Cristo, o Senhor. Agora, para que a pessoa tivesse a proteção, o assassino tivesse a proteção na cidade de refúgio, ele tinha que ir até a cidade. E a cidade, queridos, tinha que ter
para a sua chegada até aquele lugar. Caminhos fáceis, caminhos desembaraçados. Para quê? Para que o vingador do sangue não conseguisse pegar e ele pudesse chegar a tempo e se refugiar naquelas cidades. Então, queridos, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, lá em 14:6, ele diz assim: eu sou a cidade de refúgio. Jesus é a cidade de refúgio, mas Jesus é o caminho também. Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. 3 caminhos fáceis, desembaraçados, que você pode ir buscar socorro e estar protegido do vingador de sangue, que é o diabo, aleluia, que pode te destruir. 3 caminhos. Jesus, então, ele é o caminho. Jesus é o caminho desembaraçado. As religiões colocam embaraço, as pessoas em si mesmo colocam embaraço. Poxa, eu não posso, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu fiz aquilo outro. Não, você pode ir até Jesus, queridos. Ah, mas fulano diz que eu isso e aquilo. Não, fulano, ciclano, a religião, isso e aquilo, queridos, tenta embaraçar seu caminho. É o inimigo buscando ajuda para embaraçar o seu caminho, para você não alcançar este lugar. Mas eu quero te dizer, em nome de Jesus Cristo, ele disse, se levantou no último dia da festa da Páscoa, ele disse assim, se levantou em alta voz e disse assim: aquele que tem sede, vinde a mim e beba, aleluia. Pode vir, que eu tenho água viva. Pode vir, que eu tenho renovo. Pode vir, que eu tenho restauração. Pode vir, que eu tenho e sou o refúgio, aleluia. Sou o refúgio para aquele que vem a mim. Glória a Deus, aleluia. Ele é o refúgio. Vinde a mim, vós os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque ele é leve. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Glória a Deus. Oh, glória. Então, ele é a nossa cidade de refúgio. Não é só nossa cidade de refúgio, ele é o caminho. Ele é o caminho. Agora, por outro lado, queridos, o refugiado deveria chegar à porta. E lá na porta, queridos, ele tinha que fazer o seguinte: ele tinha que confessar o seu feito e ali ser justificado pelos anciões, para que ele pudesse entrar dentro da cidade de refúgio e ali ficar protegido. Então, só que se eles detectassem, se eles julgassem ali e tivesse aquele homem por culpado, ele era então entregue ao vingador de sangue que o matava. Então, Jesus, ele é a cidade de refúgio. Jesus, ele é o caminho. Mas Jesus não é só a cidade de refúgio e só o caminho. Jesus também é aquele que justifica o homem. É aquele que julga a causa do homem. Ele nivelou todas as pessoas e todos os pecados, né? Dando a sentença que todas as pessoas pecaram, estão destituídos da glória de Deus, e que todas as pessoas que pecaram e destituídos estão da glória de Deus, a sentença de morte está sobre ele, porque o salário do pecado é a morte. Então, o homem que é pecador, que reconhece que é um pecador, e o vingador do sangue tem sobre ele direito, e ele se refugiar em Jesus, e ir pelo caminho que é Jesus, e chegar à porta que é Jesus, que ele disse assim: eu sou a porta, em João no capítulo 15, versículo 9, eu sou a porta, entrai por mim e acharei descanso. Ele não é só o caminho, querido, ele também é a porta que você deve entrar, aleluia, para achar descanso. Olha que interessante. Então a cidade de
Tá não, né? Romanos, bota aí para mim, por favor. Romanos que está aqui, glória a Deus, achei, que sorte, puxa, aleluia, glória a Deus, a partir do versículo 24, que diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, Jesus não é só a porta, queridos, mas Jesus é o sumo sacerdote que está à porta, e ele está esperando aquela pessoa se refugiar nele. E quando ele chega diante de Jesus, e ele agora confessa, conta a sua história e confessa diante do sumo sacerdote, o sumo sacerdote vai avaliar se ele está com arrependimento sincero no seu coração. Ele então dirá assim: pode entrar na minha cidade de refúgio. Se ele não tiver com arrependimento sincero no seu coração, então ele vai dizer assim: você não pode entrar na cidade de refúgio. E a pessoa é entregue aos cuidados do vingador de sangue. Então, Jesus, ele é o justificador, mas ele justifica não porque a pessoa não matou, porque foi sem querer, porque ele pegou sem querer. Não, seja sem querer ou seja querer, se a pessoa tiver um arrependimento no seu coração para a justificação de seus pecados, mediante a fé, pelo sangue de Jesus, então o sumo sacerdote diz assim: você realmente está em condições, pode entrar, pode se refugiar em mim. E ali ele fica refugiado na cidade de refúgio, que é para sempre. E o vingador de sangue não pode tocar nele, aleluia. O vingador de sangue não pode tocar nele. Por quê? Porque ele está guardado pelo Senhor Jesus Cristo, a verdadeira cidade de refúgio, aleluia. Só que tinha um porém, Deus. Eu já estou no final. Tinha um porém. Quando a pessoa estava dentro da cidade de refúgio, ele não podia sair. Ele tinha que ficar lá até que o sacerdote morresse, ou até que ele morresse. Então ele não podia sair. E nós sabemos, queridos, que nosso sumo sacerdote, ele já morreu, mas ele ressuscitou, e ele vive para sempre. Aleluia! E ele vive para sempre. Aleluia! E quem se refugiar em Jesus, ele não tem o direito de sair. Aliás, ele pode sair se ele quiser. Ele é livre para sair. Ele é livre para ir embora, se ele quiser. Só que saindo da cidade de refúgio, ele então fica vulnerável ao vingador de sangue, e dá ao vingador de sangue o direito de matá-lo novamente, ou de matá-lo. Então, o que nós entendemos? É que quando uma pessoa vem para Jesus, e ele vem pelo caminho que é Jesus, e ele
que é Jesus, e ele é justificado pelo sumo sacerdote, que é Jesus, e ele fica em um lugar espiritual de proteção, que é Jesus. Ele não pode sair mais, porque se ele sair da presença de Jesus, ele dá o direito ao vingador de sangue para que o destrua. Quem está entendendo? Diz amém. Então nós somos pessoas. Você veio para Jesus, você é uma pessoa que não tem mais direito. Você não veio para Jesus para ter direitos. Você veio para Jesus para perder os seus direitos. O único direito que você tem é estar debaixo do sangue de Jesus, estar debaixo da cruz, na sombra do onipotente, aleluia. Esse é o único direito que você tem. Mas se você quiser sair, você pode, porque as portas do portão não ficavam guarda para falar assim pro cara: ó, você não vai sair. E aí o camarada ficava lá e ele cansava de ficar lá, né? Cansava de ficar e, puxa, eu vou sair. Ah, mas e o vingador do sangue? Ele pode estar estreita. Ele pode estar estreitando. A Bíblia diz que o diabo vive ao derredor, na espreita, procurando atragar quem ele puder. É o vingador de sangue. Aí disse assim: mas será mesmo? Será que se eu der uma saidinha vai ter problema? Eu vou rapidinho e volto. E aí a pessoa vai, sai e volta, e acha que pode ir e voltar. Pastor Reginaldo, você está aí também? Então, queridos, muitas pessoas saem da presença de Jesus e vai: ah, não, eu vou ficar um tempinho fora, eu vou me afastar um tempo, eu vou dar um tempo. Mas isso, queridos, é um perigo terrível. De quê? Do vingador de sangue te pegar, te matar, te destruir, te roubar. Isso dá o direito a ele. Então a pessoa não tinha esse direito. E nós, queridos, não temos esse direito. Você não tem esse direito mais de sair da presença de Jesus. Você pode, sim, pode, mas você não pode, porque Jesus não te dá o direito. Mas se quiser, pode. Dá para entender o negócio desse? Dá. Pode, mas não pode. Pode porque você é livre, porque o Senhor diz que não é por força nem por violência. Ele não vai pôr muro para você não sair da presença dele. Mas por outro lado, você não pode, porque se você sair, você dá direito ao vingador de sangue vir, pegar você, matar você, destruir a sua família, destruir a sua vida e te mandar para o inferno e te aprisionar lá eternamente. Quantas são as pessoas que se cansaram da igreja, que se cansaram de Jesus, da vida espiritual e da caminhada com Deus? O próprio apóstolo Paulo fala assim: há muito entre nós os fracos, doentes e muitos que estão mortos. Se afastaram. O vingador do sangue pegou. O vingador do sangue pegou, aprisionou, arrancou os olhos, aprisionou lá na corrente e pôs como escravo. Muitos são aqueles que se afugentaram da presença do Senhor e se perderam. Agora, a verdade é, queridos, que como é estar em Cristo? Porque a igreja é relacionada com Cristo. A igreja é relacionada por Cristo. 1 Coríntios capítulo 12 fala que Jesus é o cabeça e nós, os servos, somos o corpo, membros do corpo de Cristo. Então,
A igreja do Senhor não tem como estar em Cristo e não estar inserido no seu corpo. Aí vai para os desigrejados: você que não está inserido no corpo de Cristo, que é a igreja, você pode ter certeza que vai ser cortado, vai ser lançado fora, o vingador de sangue vai te pegar, porque não tem nenhum membro de um corpo que ele, sendo tirado do seu corpo, sobrevive. Não tem, queridos. Arranca o seu dedo e joga fora para ver se ele fica bem. Ele pode ficar na geladeira, né? Inerte, congelado. Ele pode até não apodrecer, mas o dia que ele descongelar, ele apodrece. Jesus disse assim: olha, vocês são o corpo. Vocês são os membros do corpo de Cristo. E por ser membro, queridos, vocês têm que fazer parte deste corpo. Ou seja, você como membro tem que cumprir uma função pelo qual você foi designado. Se você é dedo, cumpra a função do dedo. Se você é pé, cumpra a função do pé. Se você é orelha, cumpra a função da orelha. Seja qual for o membro que você é no corpo de Cristo, cumpra a função que você foi designado e viverá para sempre. Aleluia. Vós sois o corpo de Cristo. Então, uma pessoa que está refugiada em Jesus, que não está inserida no corpo, que saiu do corpo, certamente essa pessoa, com o tempo, ela vai esfriar, vai morrer e não vai produzir frutos. Não vai produzir frutos. E aí Jesus disse assim: aquele ramo que estando em mim não der frutos, eu corto e lanço fora no fogo. Olha que sério, olha que sério. Aí ele diz assim: se vós não permanecerdes em mim e eu em vós, não podereis dar frutos. Então, cada nós, irmãos, que somos servos do Senhor, crentes em Jesus, estar inserido na videira e produzindo fruto. Aleluia. E eu aqui quero encerrar dizendo da tipificação da cidade refúgio como Jesus para nós. Eu gostaria que deixasse, ficasse aqui em pé, em nome de Jesus. Talvez você esteja aqui, irmão, veio nessa festa e você diz assim: poxa, eu gostaria, eu não sabia que estava correndo risco de morte. Porque se você não está na cidade de refúgio, você é um pecador. E sendo um pecador, o seu salário é a morte. O seu salário é a morte. Agora, há jeito, queridos, para aquele que está sentenciado à morte. Há jeito, queridos. A cidade de refúgio. Você pode correr para Jesus, se arrepender dos seus pecados, confessar a Ele e entrar pelas portas, que é Ele, e ali achar descanso, refúgio. Talvez você esteja aqui nessa noite, esteja nessa condição. Se você está nessa condição, você ainda tem sede? Eu tenho água viva para você, aleluia. E enquanto os irmãos estão louvor aqui, dá para cantar louvor aí? Aleluia. E se você quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente, aproveite esse momento, Deus.
o Senhor fala conosco. Você pode vir aqui à frente. Isso, já tem Luiz, já tem mais um. E você vai ficar aí parado. Você vai ficar aí parada. Jesus é o teu refúgio. Mas eu estou tão assim, machucada, eu não estou conseguindo nem sair do meu lugar. Jesus Cristo te fortalece agora e te toma pelas mãos, aleluia, para você sair desse lugar e vir aqui à frente. Talvez você está pensando até em desistir, parar de tudo, parar com tudo. Mas eu quero, em nome de Jesus Cristo, aleluia, te dizer: o Senhor hoje te dá uma oportunidade nova. Aleluia. Ele te chama para a cidade de refúgio. Venha para a cidade de refúgio, aleluia. Venha perder os seus direitos, aleluia. Venha perder os seus direitos. Venha para Jesus, aleluia. Venha tomar o direito de estar nessa cidade de refúgio, protegida pelo Senhor, do cuidador de sangue, que tem autoridade para matar, para roubar, para destruir. Talvez você já está falida, a sua família já está afundada, mas eu quero te dizer: ainda há esperança para a sua vida. Ainda há esperança para aquele que busca o refúgio do Senhor. Se você quer sair da sua vontade,
Foi você